Josué, capítulo 15. As heranças das 9 tribos e meia. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Azimon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado sul dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E estes limites sobe até o alto do monte que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, o limite vai desde o alto do monte até as fontes das águas de Neftoá, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então o limite dá a volta desde Baalá para o oeste até ao monte Seir. Passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes passa por Tina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron passa o monte de Baalá, saindo em Jebneel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Calebe conquista Hebrom. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Calebe disse: darei a minha filha Acsá por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. E Calebe lhe deu a sua filha Acsá por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, as cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabizeel, Éder, Jogur, Quiná, Dinona, Adada, Quedes, Azor
Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esrom, que é Azor, Amã, Semá, Molada, Azar, Gada, Esmon, Bet-Palete, Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefalá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdal-Gad, Dileã, Mispa, Joquiteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Libná, Eter, Azã, Ifitá, Asná, Mezibe, Keila, Equizibe e Maressá. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias. Até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoá, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoã, Caim, Gibeá e Tina. Ao todo, 10 cidades com as suas aldeias. Alum, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anote e El-Tecom. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Ao todo, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsã, Cidade do Sal e Enged. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué, capítulo 16. A herança de Efraim. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote, e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Horon de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote, Adar, até Bet e Horon de cima. E vai o limite para o mar com Micmetade, ao norte,
de onde volta para o leste, até Taanate-Siló, e passa por ela a leste de Janoá. Desce desde Janoá até Atarote, e a Naarate toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias, não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu a herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quiões além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam a herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azé até Micmetade, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Porque você nos deu por herança apenas uma sorte, uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês.
Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte, vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro, e sejam fortes. Josué capítulo 18. A divisão do resto da terra. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie, eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José ficará no seu território, ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui, diante do Senhor nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor. E ali o Senhor repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel, a herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte, e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até as fontes das águas de Neftoá. O limite descia até as extremidades do monte que está diante do vale de Ben-Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Geliote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben.
Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois, o limite passava até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Taralá, Zelá, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Sebá, Molada, Azar, Sual, Balá, Azem, El Tolad, Betul, Ormá, Ziclag, Bet Marcabote, Azar Susa, Bet Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com as suas aldeias: Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo 4 cidades com as suas aldeias, e todas as cidades que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá, a herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Sarid. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Sarid voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias, a herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabete, Quezião, Ebis, Remete, Enganim, em Adá e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias.
Esta era a herança dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Azer. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Aquisaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o oeste e Sior-Libnate, voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Ifitá-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul, pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até o grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também o mar, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naftali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elefe, do carvalho, em Zaananim, Adame, Nequebe, Jabineel, até Lacum, e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste, a Asnote-Tabor, de onde passava a Ucoque. Tocava Zebulon ao sul e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Zacate, Kineret, Adamá, Ramá, Azó, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas aldeias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol e Semes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Tina, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bené-Bereque, Gat, Rimon, Mi-Jarcom, Iracom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezém e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandato do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Tinat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio, em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra.